A paz do Senhor. Vamos à leitura da Bíblia Sagrada em um ano. Hoje, 5 de janeiro de 2024, nosso quinto dia da leitura. Estamos realizando a leitura na Bíblia Sagrada da UiADSE, na nova tradução, na linguagem de hoje da Sociedade Bíblica do Brasil. Hoje, nossa leitura está em Gênesis, capítulo 13, 14, 15 e 16. Vamos acompanhar juntamente comigo? 13. Abraão e Ló se separam. Abraão saiu do Egito com sua mulher e com tudo o que tinha e foi para o sul de Canaã. E Ló, o seu sobrinho, foi com ele. Abraão era muito rico, tinha gado, prata e ouro. Ele foi de um lugar para o outro até chegar à cidade de Betel, e dali foi para o lugar que fica entre Betel e Ai, onde já havia acampado antes. Abraão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Deus, o Senhor. Ló, que ia com Abraão, também levava ovelhas, cabras, gados, empregados e a sua família. Não havia pastos que desse para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Por isso, os homens que cuidavam dos animais de Abraão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo, os cananeus e os perizeus ainda estavam vivendo ali. Um dia, Abraão disse a Ló: Nós somos parentes chegados e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar? Escolha, a terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. E se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló olhou em volta e viu que o vale de Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. O vale era assim, antes do Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale de Jordão e foi na direção leste, e assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acampando até chegar a Sodoma, onde vivia uma gente má que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Depois que Ló foi embora, o Senhor disse a Abraão: De onde você está, olhe bem para o norte e para o sul, para leste e oeste. Eu vou dar a você e os seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra, assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó. Assim também não será possível contar os seus descendentes. Agora vá e ande por esta terra de norte a sul, leste a oeste, pois eu darei a você. Assim Abraão desarmou o seu acampamento e foi morar perto das árvores sagradas de Manre, na cidade de Hebrom. E ali Abraão construiu um altar para Deus, o Senhor. 14. Abraão liberta Ló. Nesse tempo, Anrael era rei de Sinar. Arioque era rei de Elazar. Kedorlaomer era rei de Elão. Etibal era rei de Goim. Esses quatro fizeram guerra contra os seguintes reis: Bera de Sodoma, Birza de Gomorra, Sinabe de Adama, Semeber de Zeboim e contra o rei de Bela, cidade que também se chamava Zoar. Esses 5 reis juntaram os seus exércitos no vale de Sidim, onde ficava o Mar Morto. O rei Kedorlaomer os havia dominado por 12 anos, mas o 13º ano eles se revoltaram contra ele. No 14º ano, Kedorlaomer e os seus aliados derrotaram os refaíns em Asterote, Carnaim, os zuzins em An,
os Emins em Savé Kiriataim e os Oreus nas montanhas de Seir, perseguindo-os até Euparã, onde começava o deserto. Depois voltaram até Gades, que naquele tempo se chamava em Mispate. Eles arrasaram a terra dos amalequitas e derrotaram os amorreus que viviam em Azazão Tamar. Então, os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adâmina, de Zeboim e de Bela saíram com seus exércitos para o vale de Sidim, a fim de lutar contra os reis de Elão, de Goim, de Sinar e de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Acontece que o vale de Sidim era cheio de buracos em que havia peixe, e quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram nesses buracos. Mas os outros reis fugiram para as montanhas. Os 4 reis pegaram todo o mantimento e os objetos de valor que havia em Sodoma e Gomorra e foram embora. Ló, o sobrinho de Abraão, vivia em Sodoma e por isso também foi levado como prisioneiro. E levaram também tudo o que era dele. Mas um homem escapou e foi contar tudo a Abraão, o hebreu que morava perto das árvores sagradas, que pertenciam a Manre e a Morreu. Manre e os seus irmãos, Escol e Aner, eram aliados de Abraão. Quando Abraão ficou sabendo que seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu os seus homens treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa. Eram 318 ao todo. Abraão foi com eles, perseguindo os 4 reis até a cidade de Dan. Ali, Abraão dividiu seus homens em 2 grupos, atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou persegui-los até Oba, que fica ao norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta tudo o que os inimigos haviam levado. Abraão trouxe também o seu sobrinho Ló e tudo o que era dele, e também as suas mulheres e o resto da sua gente. Depois de haver derrotado Quedorlaomer e os outros reis, Abraão estava voltando para casa quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no vale de Savé, também chamado de Vale do Rei. E Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia trazido de volta. Depois, o rei de Sodoma disse a Abraão: Abrão, fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. Mas Abrão respondeu: Eu levanto a mão diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e juro que ficarei com nada do que é seu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália. Assim você nunca poderá dizer: Eu fiz com que Abrão ficasse rico. Não quero nada para mim, a não ser comida que os meus empregados comeram. Com os meus aliados, Aner, Escol, Manre, podem ficar com parte deles. 15. Deus faz uma aliança com Abrão. Depois disso, Abraão teve uma visão e nela o Senhor lhe disse: Abrão, não tenha medo. Eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me deste filhos, e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então
o Senhor falou de novo e disse: o seu próprio filho será seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abraão para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Pois bem, será que esse é o número dos seus descendentes? Abraão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor aceitou. O Senhor disse também: eu sou Deus, o Senhor. Eu tirei da Babilônia, da cidade de Ur, a fim de lhe dar esta terra para ser sua propriedade. Ó Senhor meu Deus, disse Abraão, como posso ter certeza que esta terra será minha? O Senhor respondeu: traga para mim uma vaca, uma cabra e uma ovelha, todos de 3 anos, e também uma rolinha e um pombo. Abraão levou esses animais para o Senhor, cortou-os pelo meio e colocou as metades uma em frente à outra, em 2 fileiras, porém as aves ele não cortou. Então os urubus começaram a descer sobre os animais mortos, mas Abraão os enxotava. Quando começou a anoitecer, Abraão caiu num sono profundo. De repente ficou com medo e o pavor tomou conta dele. Então o Senhor disse: fique sabendo, com certeza, que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Mas eu castiguei a nação que os escravizar, e os descendentes Abraão sairão livres, levando muitas riquezas. Você terá uma velhice abençoada, morrerá em paz e será sepultado e irá se reunir com seus antepassados no mundo dos mortos. Depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão para cá, pois eu não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão maus que merecem ser castigados. A noite caiu e veio a escuridão. De repente, apareceu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais partidos. Nessa ocasião, o Senhor Deus fez uma aliança com Abraão. Ele lhe disse: prometo dar aos seus descendentes esta terra, desde a fronteira com o Egito até o rio Eufrates, incluindo as terras dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos perizeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigantes e dos jebuseus. 16. Agar e Ismael. Sarai, a mulher de Abraão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia, que se chamava Agar. Um dia Sarai disse a Abraão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abrão concordou com o plano de Sarai, e assim ela lhe deu Agar para ser a sua concubina. Isso aconteceu quando já havia 10 anos que Abrão estava morando em Canaã. Abrão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Aí Sarai disse a Abrão: por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços e agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se é você ou se sou eu. Abrão respondeu: está bem, Agar é sua escrava, você manda nela, faça com ela o que quiser. Aí Sarai começou a maltratá-la, tanto que ela fugiu. Mas o anjo do Senhor encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur, e perguntou: Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde está indo? Estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse a seguinte ordem: volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor disse também:
Eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande, e eles serão tantos que ninguém poderá contá-las. Você está grávida e terá um filho, e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Esse filho será como jumento selvagem, e ele lutará contra todos, e todos lutarão contra ele. E ele viverá longe de todos os seus parentes. Então Agar deu ao Senhor este nome, o Deus que vê. Isso porque ele havia falado com ela e ela havia perguntado a si mesma: será verdade que eu vi aquele que me vê? É por isso que esse poço que fica entre Cádiz e Bered é chamado de poço daquele que vive e me vê. Agar deu um filho a Abrão e ele pôs o menino o nome de Ismael. Abrão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Essa foi nossa leitura de hoje. Já podemos ticar como tarefa concluída em nosso formulário de leitura anual. Esperamos por você amanhã. Deus abençoe.